A Constituição Brasileira de 1988 afirma que saúde é um direito de todos e também dever do Estado. Desde então, o Brasil conta com o Sistema Único de Saúde, ou simplesmente o SUS, um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. No entanto, a saúde pública no Brasil é vista muitas vezes como ineficiente ou de qualidade questionável. Por outro lado, arcar com atendimento privado ou planos de saúde é inviável para a maioria da população. E para falar sobre saúde no Brasil, o Conexões de hoje conta com a presença da Edisaura Pereira, que é professora da Universidade Federal de Goiás e especialista em saúde pública. Olá, professora, obrigada pela presença. Olá, obrigada. Também contamos com a Cristiane Lemos, que é professora da UFG, com atuação em saúde e educação. Olá, obrigada pela presença, professora. Obrigada pela presença. E para finalizar, contamos com o vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, Aldair Silva. Muito obrigada também, Aldair. Olá, sempre um prazer participar. Para começar, queria que vocês fizessem uma avaliação do SUS nesses 30 anos, né? Completando 30 anos em 2018. Qual a avaliação que vocês fazem do Sistema Único de Saúde? Queria começar com você, Edisaura. Então, primeiro, obrigada pela oportunidade. É muito importante nós conversarmos de saúde esse ano, né? Quando o SUS completa os 30 anos. O SUS, a primeira importância dele é que ele foi uma conquista da população. Né? Até a criação do SUS, a saúde, ela era só tinha direito quem pagava previdência social, né? Só as pessoas que tinham uma carteira de trabalho. As outras pessoas ficavam à deriva, à mercê das instituições de caridade e outras formas, né? Quem tinha recurso poderia até pagar um atendimento particular. Então, o SUS, ele trouxe dignidade e cidadania para todo o povo brasileiro, uma vez que um dos princípios do SUS é a universalidade. Né? Hoje é um sistema extremo do Brasil inteiro, né? Em todos os municípios, em todos os estados, o SUS está implantado. Ele atende cerca de 3 bilhões de procedimentos ao ano, 300 milhões de consultas médicas são realizadas por esse sistema público, 11 mil transplantes, isso só para a gente dizer um pouco essa abrangência do SUS, né? E ele está hoje estruturado também em todos os municípios e estados, como eu já disse. Passar para a professora Cristiane. Então, acho que é importante uma frase sobre o SUS. Ele não é um problema sem solução, mas uma solução com problemas. E tem gente que acha que não usa o SUS, mas todo mundo usa o SUS. Porque o SUS não é só assistência, o SUS ele supera a visão anterior do INAMPS e ele envolve a prevenção, ele envolve a promoção de saúde. Então, o fumacê da dengue, a vigilância sanitária da padaria, né? Os produtos que são fiscalizados de alimentos, medicamentos, transplantes. Então, todo mundo usa o SUS. É uma falta de conhecimento pensar que o SUS é só postinho de saúde. Então, esse é o grande avanço que o SUS traz, né? E a universalidade, que é o que todos têm direito, né? Sem exceção. Com um princípio importante que é a equidade, dar mais para quem precisa mais e menos para quem precisa menos. Então, a população que não tem condições, ela tem acesso a esse sistema. E a gente luta para que ele seja humano, para que ele seja integral, ou seja, atenda desde a atenção básica até a atenção mais especializada. Eu gosto de dar um exemplo, gêmeos siameses, né? É lá no materno infantil muitas vezes, só que a mídia muitas vezes não mostra que é o SUS que está fazendo isso. É interessante, a mídia gosta de mostrar muito o lado negativo. Então é importante a gente dizer que são diversos avanços, é um país muito grande, por isso é considerado um dos melhores sistemas do mundo. Embora, como eu disse, ainda precisa de muitos avanços que a gente vai discutir aqui no decorrer da fala. A senhora está aí? Bom, para não ser repetitivo, o que nós consideramos é que foi o maior programa de inclusão social que a Constituição de 88 trouxe à população brasileira.
Ou seja, o cidadão tem direito e é um dever do Estado. E o Estado precisa assumir essa responsabilidade, fazendo uma gestão eficiente para os recursos, certo? Porque a população cresce, os problemas são muito maiores e os recursos estão sendo reduzidos. Sim. Então, dessa maneira, a população mais carente, que é o lado mais frágil da assistência, fica desassistida. Então, nós precisamos fomentar o SUS. A classe política, a classe empresarial, toda a sociedade brasileira precisa fomentar o SUS, porque é um grande programa de inclusão social. É isso que nós vemos do SUS. Vou fazer mais uma pergunta. Em relação aos problemas que a professora Cristiane levantou, o que deveria ser melhorado no SUS? A gente vê na mídia todos os dias, filas, a demora em atendimento. O que poderia ser feito para evitar esse tipo de problema? Comigo? Uhum. Ok. Bom, então, soluções existem, né? Agora, o que nós estamos vendo é que está havendo uma redução de instituições que atendem os programas do SUS. Há alguns anos atrás, nós tínhamos uma série de hospitais privados que faziam esse tipo de assistência conveniados ao SUS, que são chamados atendimentos terceirizados, né? E que, por conta da remuneração cada vez menor do SUS, que não pagavam as despesas, esses hospitais foram reduzindo os seus corpos clínicos, foram fechando os serviços, ao ponto de hoje nós não temos praticamente assistência, por exemplo, maternidade, ou é privada ou é do governo. Não existe hospital particular que atenda o SUS com um programa assim que vem atender uma parcela substancial da população. Então, nós precisamos de, primeira coisa, atualizarmos a tabela do SUS. Não é possível com a tabela que está vigente desde 1998, sem nenhuma atualização, com todos esses processos inflacionários que nós tivemos, que ela seja vigente até hoje. E ficar dependente de um aporte do Estado, de um aporte da Prefeitura, para que essa tabela seja complementada e que venha a remunerar o mínimo dessa assistência. Nós precisamos de mais recursos. E o duro é que quando nós vemos qualquer corte de recursos, a primeira coisa, corta da saúde e corta da educação. Então, são as estruturas mais frágeis e as mais importantes para a população. Vou ter que interromper agora e vou passar a mesma pergunta daqui a pouco para as professoras também. Continue acompanhando Conexões pelo 15.1 do Sinal Aberto, pelo 21 da NET Goiânia ou pelo 15 da Gigabyte HD TV. Outra forma de assistir ao programa é pelo Facebook ou pelo YouTube da TV UFG. Conexões está de volta e hoje nós falamos sobre saúde pública no Brasil. Por isso, contamos com a presença de Edisaura Pereira, que é professora da Universidade Federal de Goiás, especialista em saúde pública. Também contamos com Cristiane Lemos, professora da UFG, com atuação em saúde e educação. Para finalizar essa mesa especial de hoje, temos a presença de Aldair Silva, que é vice-presidente do Conselho Regional de Medicina de Goiás. Professora Cristiane, o mesmo questionamento. O que pode ser feito para melhorar o SUS, esse programa que vocês elogiaram tanto no começo, mas que a gente sabe que às vezes necessita, às vezes não, né? Quase sempre necessita de investimento? Sim. Então, quando a gente compara com sistemas universais de saúde que dão certo, e a gente tem, é bom falar para o brasileiro, o Canadá tem um SUS onde pobres e ricos usam SUS, porque ela não tem quase atendimento privado. A Inglaterra, o filho do príncipe nasceu num hospital público e lá dá certo. E por que lá dá certo? Financiamento. Nosso financiamento é muito pequeno quando comparado aos países que dá certo. A gente está atrás até de países da América Latina, até países da África. Então, a PEC, que cortou recursos, é um grande problema para o SUS. Então, a gente vai ter que reverter essa questão de financiamento. Outra questão seria a gestão, né? Também nós precisamos de gestores que entendam do SUS, que invistam na atenção básica, porque a atenção básica vai eliminar a necessidade do hospital. E onde dá certo, no Canadá, na Inglaterra, há uma atenção básica que funciona, médico formado para trabalhar na atenção básica, médico generalista. Eu, como sou doutora em educação, eu preocupo muito com a formação, né? Tanto dou aula na graduação, quanto no mestrado, e nossa preocupação é informar
um profissional para trabalhar no SUS. A gente ainda tem um problema em relação a isso. Nós ainda temos uma formação que a gente chama de flexneriana ou cientificista, onde tem um grande enfoque na doença. Esse é um grande problema. Nós temos que formar para a vida, para a prevenção, né? O SUS, só finalizando a minha fala para ouvir os colegas, eu digo sempre que o objetivo dele é fazer viver mais e melhor. E se adoecer, ser atendido rapidamente. E isso, quando eu levo para a sala de aula, é muito interessante, porque como assim viver mais e melhor? SUS, que é tão mal falado? Não, mas esse é o objetivo. Então, esse para mim são vários desafios, mas eu elenco esses 3 como os principais. Professora Isaura? Então, eu entendo assim que o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele encerra contradições, né, para seu funcionamento, para sua implantação. Por quê? Porque ele é um sistema social, com valores societais, numa sociedade capitalista, que prevalecem os valores individuais, e a saúde não é vista como necessidades sociais em saúde. Então, o Sistema Único de Saúde, que pauta, né, pelo arcabouço teórico da saúde coletiva, entende que a abordagem da saúde precisa ser uma abordagem relacionada aos problemas sociais que a nossa sociedade que existem hoje na nossa sociedade. E os problemas de saúde estão vinculados a esses problemas. Então, o que a gente percebe hoje? Qual é a grande demanda do nosso sistema público de saúde? Né? São problemas que não são causados no âmbito da saúde. São problemas causados por causa da nossa desigualdade social, né? Por causa do grande número de violências que tem hoje no nosso país. Então, hoje, por exemplo, nós temos aqui em Goiás, né, muito bem-vindos os hospitais de urgência. Né? Os hospitais de urgência, gente, se a gente não conseguir, de fato, ter ações intersetoriais, né, e é um dos também princípios do Sistema Único de Saúde, que é a atuação intersetorial, nós vamos continuar construindo, infelizmente, hospitais de urgência e vão ficar superlotados. Né? Se a gente não resolver o problema do trânsito, se a gente não resolver o problema da violência, dos homicídios, né? Então, esses problemas e outros problemas também, que advêm dos problemas sociais, povoam as nossas unidades. E a população que não deixa de crescer. Então, isso é também um dos problemas hoje e uma das contradições, e sem dúvida essa questão do financiamento, mas também um financiamento que olhe para a atenção primária, que olhe para a promoção e que olhe para a prevenção, né? Não só para a área curativa, senão de fato a gente não dá conta de resolver esses problemas. Adair, na outra ponta, a gente sempre pensa nos 2 extremos, né? Ou a saúde pública ou pagar um plano de saúde, que seria uma outra forma de recorrer quando necessário. Como você avalia os planos de saúde no Brasil e também a possibilidade da criação de um plano de saúde popular, já que o SUS não estaria atendendo à demanda da população? Nós temos um problema grave hoje, né? A crise econômica mundial que pegou o Brasil também, os nossos próprios problemas internos, gerou um desemprego muito grande. Mais de 13 milhões de pessoas desempregadas perderam seus empregos. E se você estender a população que ficou desassistida por esse desemprego, você tem um desempregado e mais 3 ou 4 que são dependentes dele. E o consumo dessas pessoas também que reverberam no comércio, na indústria e tudo mais, né? Então, nós temos essa população que utilizava muitas vezes o plano de saúde privado e que agora engrossa as fileiras dos pacientes do SUS, né? Então, nós temos um problema social grande para ser solucionado. Para isso, precisa andar, precisa de se desenvolver, precisa gerar riqueza para poder tirar essas pessoas do desemprego, para poder dar condições para essas pessoas procurarem um plano alternativo, que seria um plano privado, para ele ter uma assistência um pouco mais célere, né? Já que o SUS carece desses investimentos que são necessários, absolutamente necessários, para atender a população. Esses planos populares, eles foram idealizados pelo ex-ministro agora, né, da Saúde, que infelizmente, eu digo isso e sempre disse, certo? Era um engenheiro. Qual que é a sensibilidade que o engenheiro tem em relação à saúde? De forma alguma. Tinha que colocar lá um médico, um odontólogo, uma pessoa da área da saúde que tem a sensibilidade e o humanismo que essas áreas atuam e precisam ter, né? Então, ele
bolou essa história do plano popular, mas como que o cara está desempregado? Como é que vai pagar plano popular? Não tem. Ele vai que recorrer ao SUS mesmo. Então o país precisa andar, precisa desenvolver, precisa parar a corrupção, o brasileiro precisa ser, assim, dar um banho de brio para poder recuperar as finanças do país e terem condição de fazer uma contratação de um plano privado. Bom, vou ter que interromper que nosso tempo também está chegando ao fim. Daqui a pouquinho a gente finaliza essa conversa a respeito da saúde no Brasil. Você pode mandar o seu tema para ser discutido aqui no Conexões. Envie um e-mail para jornalismo@tvufg.org.br ou então uma mensagem pelo WhatsApp no 99181 1406. Conexões está de volta com o último bloco. Nosso programa de hoje discute a saúde no Brasil e contamos com a presença da Edisaura Pereira, professora da UFG, especialista em saúde pública, também da Cristiane Lemos, professora da Universidade Federal de Goiás, com atuação em saúde e educação. E, finalmente, com Aldair Silva, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina de Goiás. Cristiane, queria que você fizesse a sua avaliação a respeito dos planos de saúde e também desse plano de saúde popular. Essa questão dos planos populares eu vejo como bastante séria também, né? Porque esse último ministro do governo Temer foi o primeiro ministro, não diria o primeiro, mas no início do SUS, no governo Collor, teve um ministro que tinha uma certa resistência ao SUS, mas depois dele, esse foi o ministro que teve resistência ao SUS. Ele disse que o SUS o país não dá conta do SUS e veio com essa discussão de plano popular. Eu vejo isso como um problema sério, porque seria um retrocesso à década de 80, né? Voltar a ter acesso à saúde somente quem pudesse pagar um plano, né? E sair da proposta do SUS. Né? Os planos populares seria como o ministro dizendo, olha, eu não dou conta, quer dizer, diminui o financiamento e depois passa para essa proposta de plano popular. Um dado importante, esse ministro ele foi eleito, o dinheiro da campanha, por planos, por empresas de planos de saúde. Isso é crítico, né? Sim. E parece que ele disse em algum momento que, olha, as empresas de plano de saúde, como ele bem disse, estão entrando em crise, porque muita gente deixou, e a gente tem que dar um jeito de organizar isso. Então, isso foi muito sério. Eu concordo que um engenheiro ia ter muita dificuldade para lidar, eu acho que foi um grande retrocesso essa política do SUS dentro desse governo. Edisaura, para finalizar? Então, hoje no Brasil nós temos um sistema dual, né, onde tem um sistema público convivendo com o sistema privado. E eu concordo também com o Aldair quando ele diz que nós temos que chamar as pessoas a entenderem que nós temos que fortalecer um sistema público de saúde, né, um sistema que seja universal. Os planos, e principalmente essa proposta dos planos populares, que eu sou absolutamente contra, né? Eu acho que eles são inviáveis, inclusive porque eles, além de serem um retrocesso do ponto de vista estrutural, eles também são retrocesso do ponto de vista de modelo. Né? Esses planos, com certeza, o que eles oferecem? Eles oferecem um cardápio de alguns procedimentos onde, de fato, essa universalidade, essa integralidade que o SUS assegura, não existiria. Né? Hoje a gente sabe que grande parte, e aí a nossa compreensão e o Sistema Único de Saúde, ele compreende a saúde como qualidade de vida, não como ausência de doenças. Então nós temos que abordar como promover a saúde, mesmo em situação de doença. Né? Hoje a nossa população envelhece e toma conta, né, no quadro de doenças, as doenças crônicas que vão imperar, não as doenças agudas, que exigem um outro tipo de olhar, né, que é o cuidado com as pessoas, um cuidado que vai ser permanente, porque as doenças crônicas tendem a ficar. Então, os planos de saúde, a gente até percebe que alguns planos hoje estão incorporando esse atendimento mais individualizado, esse atendimento quando vai às casas das pessoas, né? Alguns planos já estão, inclusive, incorporando essa saúde da família, essa saúde em casa,
compreendendo que essa abordagem, ela sim necessária e é que é mais eficaz, né? Vou para a última pergunta, acho que o nosso tempo vai ser bem curtinho para a resposta. Aldair, queria que você fizesse uma avaliação desse modelo de gestão por OS, pelas organizações sociais. Qual que é a sua avaliação disso, principalmente em Goiás, né, que acredito que seja aí uma forma de modelo para outros estados dessa implantação? Pois é, as OS vieram como se fosse assim, a grande solução para o problema da saúde pública no estado de Goiás. E realmente as OS funcionaram. Durante um certo tempo funcionaram. Agora, nós precisamos ver mesmo assim, esses recursos investidos nessas OS, né? Por que essa gestão feita de uma forma quase que privada é diferente da pública? Que modelo é esse? Por que é diferente? Por que não o público mesmo não dá certo? Parece que a cobrança do público ela é ineficaz. O funcionário que é um concursado ele é intocável. Então, esse tipo de gestão funcionou em Goiás um certo tempo. Agora já estão surgindo problemas com essas OS também. O financiamento já não está sendo suficiente para aquele tipo de atendimento que se propunha fazer à população através das OS. Então, eu não sei como é que vai ser daqui para o ano que vem. Já existem problemas. O Hugo já está suspendendo cirurgias, é administrado por OS, né? A maternidade Nossa Senhora de Lourdes e o materno infantil, que são administrados também por uma OS, estão com problema de gestão e de financiamento das suas ações. Então, talvez a gente vai desembocar no mesmo problema da gestão pública. Então, a questão é gestão. Se é por OS, se é pela gestão pública, pela administração direta, nós precisamos achar um caminho que seja eficaz e que seja econômico. Professora Cristiane? Então, eu não sou a favor de OS, né? Não acredito nesse modelo de gestão. Ele terceiriza trabalhadores, precariza relações de trabalho. Ele diz que vai produzir mais, mas ele trabalha a partir de modelos excludentes, ele não aceita todo tipo de procedimento. Então, ele quebra a questão da integralidade. Tem questões também políticas envolvidas, né? Ele não segue os mesmos padrões do público. E eu penso, né? Por que o público também não pode receber o mesmo orçamento da OS e partir para outras ideias, outros modelos que se efetivem a partir do público, né? É isso que eu penso. Para finalizar bem rapidinho, Isaura. Então, as OS, elas podem até em determinadas situações funcionarem, né? Como o próprio Aldair disse, tem algumas experiências com OS que deram resultado ou que tiveram. Só que, de fato, como a saúde, os nossos problemas de saúde, eles são problemas não estruturados, são problemas pouco estruturados. E as OS, como elas vêm de uma outra lógica, que é a lógica de mercado, ela não dá conta dos problemas, de fato, dos problemas de saúde, né? Por isso, eu também concordo, eu acho que é um modelo que não satisfaz as nossas necessidades aí de saúde. E também concordo, eu acho que por que não as nossas unidades não se estruturarem como unidades orçamentárias, né? Onde teria uma fiscalização, aí sim, para que elas fossem geridas pelo público, como, na minha opinião, deveria ser. Bom, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, um assunto que se estenderia aí por vários outros programas. Queria agradecer, Isaura, pela sua presença novamente com a gente. Muito obrigada, eu agradeço aí a oportunidade. Obrigada também, professora Cristiane, pelas contribuições. Obrigada, a gente tem sempre que estar falando do SUS, pena que não temos muito espaço, então agradeço muito. A gente sempre vai continuar falando. Obrigada também, Aldair, pela sua presença. É sempre um prazer participar. Muito obrigada. E o Conexões chega ao fim. Continue acompanhando a TV UFG ou acesse o nosso site tvufg.org.br e as nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. Eu te espero no próximo programa.